Olá, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre compromisso, cuidado, afeto, responsabilidade. Eu tenho a honra e o carinho de receber aqui no nosso estúdio uma colaboradora da FIA que há mais de 50 anos, ou seja, pouco mais de meio século, tem dedicado a sua vida aqui na Fundação. Eu estou falando de Vera Maria Machado. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem, Leandro, tudo bem. Eu estou muito feliz de receber a senhora aqui no nosso estúdio, Que viu? bom, bom. Para mim também é uma alegria muito grande falar alguma coisa do lugar que é o meu porto seguro, né? Onde eu trabalho assim, fez 52 agora, dia 22 de janeiro. É uma vida aqui dentro, né? Mas eu me sinto honrada de ser convidada para dizer alguma coisa da FIA. E conversar com a senhora, conversar com Vera Maria Machado, eu acho que a gente precisaria aí de um programa de 2, 3 horas, né? Porque são muitas histórias, Muitas histórias. uma longa estrada percorrida até aqui, mas a gente vai tentar trazer os principais detalhes, né? Os principais assuntos e temas. Eu queria que a senhora começasse falando como a senhora encontrou a FIA. Quando a senhora chegou aqui, como era a FIA? Como era esse prédio? Como era a fundação? É, a fundação, quando eu cheguei, já estava aqui, mas ela já existia há algum tempo no centro da cidade. Quando eu cheguei em janeiro de 1974, já era nesse prédio. E eu entrei para cá, nós éramos seletista na época, Era eh, carteira assinada. era carteira assinada, era seletista, né. Aí passei, fiquei aqui, entrei, o primeiro lugar que eu trabalhei foi na gerência de pessoal, comecei ali a aprender, a conhecer e fui andando, caminhando, caminhando. Quando chegou em 1980, 81, que eu não me lembro bem, houve a fusão do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara e para alegria, né, pelo meu até segurança, eu me tornei uma funcionária pública, eu passei a ser estatutária. Então deixou Aí de ser seletista, seletista e passei a ser estatutária, eu era uma funcionária pública do estado do Rio de Janeiro. porque a partir de então a FIA passa a pertencer. Seria ao estado, estado, Certo, ele seria comandado pelo estado. Tudo que ela tivesse, o estado que estava certo. servindo a FIA, né. Então, passei por muitas gestões, grandes presidentes, eh, a contribuição também vem muito do estado, né, porque o governador, a nossa renda para trabalhar, é tudo isso o estado que Sim. comanda, né. Mas fora isso, só alegrias, eu não tive nada assim que me levasse à tristeza, porque eu sou uma pessoa assim, eu recebo bem as pessoas. Sim. Por exemplo, 4 anos de um presidente, quantas pessoas que eu passei por ali. Eu só criei amizade, porque eu sou assim, é o meu temperamento, por isso que hoje eu estou tendo muita retribuição de todos esse carinho que eu dei, que eu deixei aqui, né. Não, que deixei ainda não, porque eu ainda quero ficar, mas estou com tempo. Mas eu s coisas boas, só coisas boas realmente, pessoas que procuraram trabalhar pela fundação, pelos convênios que a gente tinha, que na época, quando eu entrei, o que era o carro-chefe mesmo da FIA era o SOS Criança Desaparecida. E o PTPA também participava, mas era assim, uma coisa menor, entende? Mas os meninos, eles eram depois contratados pelas grandes empresas, e eles, às vezes, quando vêm aqui na FIA, vêm visitar e dizer: "A senhora se lembra de mim? Eu trabalhei no PTPA, eu agora estou, digamos, na Caixa Econômica, eu fui aproveitado para o Banco do Brasil". Quer dizer, isso é um Muito orgulho, bacana. orgulho que Sim. o trabalho da FIA ajuda muita gente a sair de uma vida difícil, né, que geralmente eles vêm de um meio bem mais pobre, de muita necessidade, e as mães ficam satisfeitas de tirar os filhos daquela vida e ver que eles cresceram pelo ensinamento da FIA, né, que contribui, né. A FIA foi o seu primeiro emprego, então, e permaneceu como seu único emprego. Primeiro emprego, eu me lembro até que meu marido não queria que eu trabalhasse, eu insisti, insisti. É, ele disse não queria que eu trabalhasse não, eu falei: "Não, eu vou trabalhar". E até E hoje. até hoje estou aqui, é o meu porto seguro. Vera, muito conhecido
carinhosamente aqui como Verinha. Verinha, a gente que hoje trabalha aqui na FIA, né, os colaboradores mais novos, assim como eu, tantos outros, dá assim uma curiosidade de saber mais da FIA, né, de trazer, resgatar essa história tão valiosa, afinal de Sim. contas a FIA fez 50 anos ano passado. Como a senhora encontrou aqui o espaço físico? Era só esse o prédio já era tombado, né? É. Não, Como era o espaço? é o mesmo. O mesmo. É a casa e aquele anexo, sempre existiu. Que ali depois eu fiquei sabendo que aquilo foi criado, que ali era um laboratório. O pré O porque aqui são 2 prédios, certo? É o Né? tombado, Exato. e tem que você vê na passarela, depois da passarela, que tem aquele prédio mais novo, uma coisa você vê que não tem nada a ver com o da frente. Exatamente. Ali era um laboratório. Então, quando a FIA chegou, ela ficou com essa parte toda desse terreno aqui, desse prédio todo, Sim. entendeu? E aqui foi criado, aqui o prédio da frente sempre foi a parte da presidência e a parte administrativa era naquele outro prédio de trás, né? Mas ele sempre foi esse prédio mesmo, nunca houve modificação nenhuma, e aqui nós vivemos esse tempo todo. E aí a senhora já mencionou que o carro-chefe, digamos assim, da FIA, pelo menos nos primeiros anos, foi o programa SOS, que hoje é um programa muito conhecido, né, nacionalmente até. E Pode dizer. não, porque ele ficou conhecido também, para te explicar, que isso era o carro-chefe, porque nós fizemos muitos trabalhos na praia. Na época, a presidente daqui, ela conseguiu um convênio com alguém que fez uma parceria, e aí porque você tem que ter um suporte, porque tem que comprar água, tem que fazer as barraquinhas, a gente vestia uniforme, né. E nós fizemos isso 3 anos seguidos, que era trabalhar na praia. Certo. Na época do verão, eu mesmo trabalhei, e Foi. é um trabalho, cansativo, mas E as ações eram parecidas com as ações que são realizadas hoje? é. Conscientização de Não, sim, sim, as pulseirinhas na rodoviária, fazia na época do carnaval as também. pulseirinhas já vêm desde lá. Desde lá, já a gente fazia, no metrô, já vinha esse trabalho de conscientização de perda de criança, entendeu? Sim. E o da praia foram 3 anos seguidos, só que depois foi mudando a administração, não teve esse apoio de fazer uma contratação com alguém que quisesse ajudar nisso, Exato. e vieram pais aqui, falaram: "Mas por que que vocês fecharam esse programa na praia que era muito bom?" E realmente, perde-se criança, muito, Sim. muito. Principalmente nesses A gente períodos, né. ficava o dia inteiro naquele sol, você só podia ir embora depois que você entregasse a última criança que o pai fosse lá na nossa barraquinha e entregava ele que mas depois tinham crianças que a gente depois não tinha como encontrar, era levada Sim. para parte de que toma conta de menores perdidos, essas coisas, né. Mas esse trabalho foi um reconhecimento maravilhoso, gente veio aqui na FIA perguntando por que que tinha terminado esse trabalho da praia. E das pulseirinhas em rodoviária no metrô fica mais prático, porque na praia é mais trabalhoso, que você tem que ter uma ajuda, a água, a barraquinha para a gente ficar embaixo, com a turma, tudo ali. E ali ser o ponto central da pessoa, se perder uma criança, for ali comunicar a gente, Sim, entendeu? correto. Então, todo o sucesso que hoje tem no SOS, ele traz marcas importantes construídas lá atrás, né. Traz muito. Foi uma época muito boa, muito Agora que ficou a FIA até mais conhecida. sim, Porque aí a FIA foi sendo PTPA também, só que era um trabalho menorzinho. mais discreto, né, Mais foi crescendo discreto, foi depois ao longo dos anos. dos anos, com certeza. E aí, a gente falou agora com mais ênfase do SOS, eu queria que a senhora também falasse do PTPA, a senhora já compartilhou um pouquinho que algumas histórias frutos do PTPA foram compartilhadas com a senhora. PTPA chegou depois, ou junto com o SOS, mas foi crescendo também Sim, ao longo dos anos. E aí, como era desenvolvido aqui o PTPA? Era aqui também no prédio, aqui tinha em outros também lugares? tinha uma gestora maravilhosa, se ela se ela for viva ainda, ela me assistindo, ela era uma pessoa muito coisa, ela procurava, escolhia essas empresas maiores para depois colocarem eles, né. Eles faziam o estágio,
às vezes remunerado e tudo, né, ganhavam. Sim. E muitos deles foram aproveitados nessas instituições. Mas é como eu digo para você, em tarefas menores do que hoje. Hoje o crescimento do PTBA é fabuloso, né. Exato, é. Agora, naquela época já era um pouco menorzinho, mas funcionou do mesmo jeito. Porque tem pessoas que vêm aqui para pedir certidão de tempo de serviço, porque eles têm um registro, né. Histórico, né. Aí ele às vezes até para se aposentar, eles vêm pedir uma certidão de tempo de serviço. Quer dizer, você vê, daquela época já tem gente se aposentando no trabalho que ficou. Aí isso é muito gostoso, eu assisti isso tudo, eu acho que eu estou num lugar que realmente é para ajudar as crianças da época, tirar da rua às vezes, né, da família que procura querer melhor para os filhos. E aí depois foram chegando outros programas, sendo desenvolvidos outros programas, o NACA, por exemplo, chegou um pouco depois, como é que Bem foi a che depois, não, o NACA foi bem depois. sim, Não foi logo no início não, foi bem depois. E para até funcionar aqui dentro da FIA, nós não tínhamos nenhum NACA aqui dentro. co Eles eram, se tivesse também em número pequeno, mas fora, entendeu. sim. Aí nós trouxemos para cá, quer dizer, agora também há pouco tempo, tanto é que nós temos aqui um NACA já, que já ajuda bastante também, né. É, hoje já muito bem estruturado. Estruturado, também dá um suporte, né, muito bom. Mas na época nós não tínhamos NACA como um socorro, um exemplo, entendeu. Era só a FIA mesmo que resolvia tudo. Exato. Verinha, são, como a senhora disse, um pouquinho mais de 50 anos, um pouquinho mais de meio século. 52, Como é. é que tudo isso se reflete na sua vida pessoal? Trabalhar tanto tempo, assim, numa instituição, numa fundação, como é que isso se reflete na sua vida, no seu dia a dia? É um orgulho? É um Hoje orgulho, é um porto seguro, porque às vezes você também tem sua vida pessoal, aí você passa uma fase meio difícil na sua vida pessoal. Para quem me conhece vai saber realmente que eu tenho passado. Então isso para mim, eu digo que eu venho de segunda a sexta-feira, são os dias melhores da semana. Eu detesto sábado e domingo, porque sábado e domingo eu estou com meus problemas dentro de casa. Então aqui eu venho, quando eu chego naquele portão eu sou outra pessoa, entendeu. Às vezes eu venho amargurada, cabisbaixa, aqueles pensamentos que eu tenho que eu deixo em casa, eu chego aqui eu esqueço. Por quê? Porque eu tenho muito amigo, eu tenho muita gente que me trata com muito carinho, isso para mim é maravilhoso, gente. Eu acho que a pessoa que trabalha num lugar assim tem que se sentir feliz, exato. tem que ser feliz. Agora mesmo antes de vir para cá, desculpa até comentar isso, um rapaz que trabalha aqui na FIA, ele trabalha agora lá em Nova Iguaçu. Se ele vem todo dia assinar o ponto aqui, ele vai me ver toda vez que ele vem, ele vai lá. Foi hoje me ver lá, me dá um bom dia e um abraço. É uma parada meio que obrigatória. É, isso é muito gostoso, entendeu. Você fazer um ciclo para a sua vida também, né, porque você Exato. passa quase que a sua vida dentro do trabalho, né. Sim, com certeza. Então tem que ter um ambiente leve, né, de alegrias e de contribuição. E isso para mim já é uma coisa, eu não, você mandou eu fazer ali, eu vou, não tem coisa difícil para mim, entendeu. E conhecer, né, porque eu conheço desde lá da sala do Moisés até aqui na portaria, né, é muito De gratificante. ponta a ponta. Antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, Verinha, eu queria me dirigir aqui para as pessoas que estão nos assistindo e pedir para que você possa curtir esse nosso vídeo, comentar também, dizer o que que você está achando de conhecer um pouco mais da história da nossa fundação, compartilhar também com seus amigos, familiares, mostrar o quão é importante a nossa fundação através aqui do relato que a Verinha está trazendo para gente. Verinha, teve um dia, algumas semanas atrás, onde eu geralmente corto meu cabelo, uma das pessoas que trabalham lá, me viu com um crachá da FIA. Aí falou assim: "Você trabalha na FIA?" Eu falei: "Sim, trabalho". "Poxa, que legal, eu passei por lá, eu fiz o curso lá e tenho um carinho muito grande pela fundação, uma memória afetiva muito muito bacana, né".
E isso me deixa muito feliz e mais orgulhoso, é claro, né, de pertencer, de ser colaborador, né, de uma Acontece fundação que muito. tem esse alcance, né, muito gigantesco. E como é para você, como é que é para a senhora, desculpa, ouvir relatos assim? Como é que a senhora se sente quando alguém compartilha uma história assim com tanto carinho e afeto da FIA? Ah, não, é que eu sei porque eu sei, né, porque eu sou que desde o início acompanho, então só posso ouvir isso, só posso ouvir isso, coisas boas, Sim. entendeu? Transformações de famílias fora, né, pessoas que é a mesma coisa na rua, se eu tô passando na rua, a gente: "Ah, a senhora trabalha na FIA, onde que é?", não sei o quê, aí eu digo: "Ali, voluntário da Pata 120", porque eu tô com crachá e a pessoa que conhece Identifica logo. ouviu já ouviu falar, né. Aí eu fico satisfeita, aí já digo logo: "Não, a senhora". Mesma coisa agora ela está até muito mais visada, porque esse negócio do Detran também vir para cá, chamou um pouco, que as pessoas do Detran chega e vê que aqui é uma instituição, isso também tem colaborou um pouco, isso também ajudou bastante, sabe. Mas eu me sinto orgulhosa de uma pessoa fazer isso como fez com você e me encontrar e eu dizer: "Ah, sim, que bom que você gostou", e lá é isso mesmo, é uma transformação de vida, é uma transformação de vida. E muitos gestores aqui também, nós tivemos muitos gestores bons que se interessaram, sabe. Assim, uma administração legal que você se sente feliz. Eu não posso dizer nada de ninguém, porque eu sempre fui eu quando entrei aqui, eu fui para gerência de pessoal, depois eu trabalhei na DAF, na área administrativa, muito tempo, muito tempo. Aí quando houve uma mudança de uma presidente, que até hoje é minha amiga, aliás, todas elas sempre me procuram, a gente tem elas ligam pedindo um favor, uma coisa: "A Verinha tá aí, não sei o que é ela que eu quero falar, que não sei o quê", porque ela sabe. Porque elas sabem que a senhora é uma referência Sim, sim. nisso, né. Aí quando entrou uma nova administradora, ela era mulher também. Ela ficou duas gestões aqui, ela ficou 8 anos, ela fez a primeira e depois fez a segunda. E ela me levou para a presidência. E eu hoje estou aqui, desde que ela foi eu estou na presidência. E existe assim, eu não sei nem se eu menciono isso, mas tem gente que ainda outra uma vez eu soube, eu não gosto nem de escutar, que eu não dou confiança para essas fofocas, disseram assim: "Eu não sei como é que a Vera está até hoje na presidência". Ué, é só ela vir me perguntar o porquê que eu tô porque sempre tem essas coisas, né. Você sabe que sempre tem alguém que tem esses comentários meio estranhos, né. Eu tô lá porque eu mereço estar lá, porque eu tô fazendo alguma coisa, não é isso? Certeza, afinal de contas 52 anos são 52 anos, E né. e ser fiel a quem senta naquela cadeira, entendeu? Que eu acho que isso é muito importante também, tá? Sim. Você ser fiel a qualquer administrador que chegue, você sentir que você é uma pessoa que ele pode contar o tempo que precisar, Exato. né? Agora, Verinha, a senhora traz muito da essência da FIA, e eu queria entender como a senhora, reage, recebe, avalia quando se depara com casos, de sucesso realizados e promovidos pelos programas da fundação. Uhum. Há pouco tempo, há poucos dias, eu entrevistei aqui um aluno que fez o Prepara o Futuro, que é um programa novo, né, recente da FIA. E aí a gente estava naquela expectativa, né, quem são esses alunos que fizeram Prepara e passaram para as universidades, para os concursos, a gente fica nessa expectativa e nessa ansiedade, e aí começaram a surgir aqui, os primeiros resultados. Um deles foi esse aluno que eu conversei na semana passada, e ele passou para o curso de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que é uma das Poxa. principais universidades do país, e é um curso que não é tão fácil de se passar, né. Ó, caralho. E ele fez o programa o Prepara, que ajudou a se preparar, a fazer esse vestibular, e ele compartilhou aqui com a gente, né, essa conquista, e assim, deixa a gente muito orgulhoso. Como é que a senhora se depara com esses casos como o desse rapaz, desse Eu jovem? vi até no vi pelo acho que foi o WhatsApp não, alguém me mostrou, eu vi tipo a formatura, né, deles e tudo. Sim. Pô, achei bacana demais, achei lindo aquilo. Porque eu tô aqui, eu não vou a
muita, como é que se diz que vocês fazem? Eventos, Esses encontros, esses eventos, a gente ali não participa muito, mas eu procuro ver e tudo, e fico feliz, pô, fiquei contente, pô. É como se fosse meu filho também, quando fez o primeiro vestibular, ele passou para a UERJ. Então eu acho que isso para um pai, para uma mãe ver um filho entrar para uma faculdade, ter um curso superior, né. Sim. Não foi o meu caso, porque o meu não seguiu, não seguiu, mas eu fico pensando nesses pais que lutam, né, para que seus filhos cheguem a um concurso desse e realmente entrar ali para uma faculdade, né, se formar ali, ser alguém na vida, porque tudo tem que ser o estudo, tudo tem que ser a vontade, a força de vontade. Você Exato. tem que ter a força de vontade de vencer. No negócio de tudo na mãozinha não dá certo, você tem que lutar para você chegar onde você está. Eu penso assim, né. Que é o que eu sempre digo para o meu filho, mas não seguiu muito o que eu queria não, mas estou feliz assim mesmo. Exato. Verinha, vamos falar de algumas curiosidades? A senhora está aqui, a gente já falou várias vezes, né, mais de 50 anos, já vai ser porque tem um peso, né, é muito importante. E tem algumas curiosidades que eu acho bacana da gente trazer, por exemplo, a FIA, Fundação para a Infância e Adolescência, nunca, não teve sempre esse nome, Não, né, não. antes, tinha um outro nome, qual era o outro nome? Fundação Estadual de Educação do Menor. Fundação Estadual de Educação do Menor, porque nós tivemos também, deixa eu te explicar, sim, a gente, quando nós chegamos, nós éramos subordinados à Secretaria de Educação. correto. Então, botaram esse nome porque era a educação, nós já fomos da educação, já fomos de agora você vai não estou porque também a cabeça já não está muito lembrando. Fomos depois de uma outro órgão e por último agora a Secretaria de Direitos Humanos. Certo, Mas na época quando nós logo passamos para estatutários, ficamos Secretaria Estadual de Educação. Um correto. bom tempo ficou. Era até uma área boa, porque a educação, junto do trabalho que a gente faz, é quase que Sim. uma contribuição, né, foi uma gestão boa também de recurso, de tudo, né. Aí nesse meio é que teve um que a FIA ficou meio abalançada por questões até de orçamento, dessas coisas, mas depois a gente criou esse nome que hoje nós temos até hoje, né, Exato. que aí ficamos também com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Aí a coisa eu acho que andou mais tranquilo, né. Correto. Uma outra curiosidade é sobre o logo, né, as cores, o nome da FIA que a gente tem aqui, por exemplo, Ah, sim. sempre foi essa, porque essa marca ela é forte, né, você vê, assim, FIA, as pessoas identificam muito o amarelo, né, o vermelho, o azul, sempre foi, a FIA sempre teve essa marca? Sempre teve, sempre teve. Não me lembro se as cores eram assim, essa cor eu acho que veio depois. Quando começaram a confeccionar as camisas, esse tipo assim que foi criado com mais destaque, mas até então era uma coisa meio apagada, né. Sim. Não, até as camisas mesmo dos meninos que usavam era uma coisa mais apagada. Ah, parece que reavivaram as cores, e isso parece que contribuiu mais ainda, né. Eu acredito que sim. É, mas não era assim tão vivo como é agora, esse coisa, acho que isso que ficou mais brilhante. Sim. É, tudo muito mais vivo, você enxerga até melhor, né. Identifica com mais É, a camisa sempre foi com aquela azul, branquinha, isso sempre foi. Mas o slogan não eram tão entendi, não chamava tão atenção, né. certo. Verinha, antes da gente encaminhar aqui para o final, eu queria saber da senhora como é que a senhora avalia os próximos anos da FIA, os, né, a senhora está aqui com uma grande estrada percorrida, como é que a senhora vê a estrada um pouco mais à frente dessa fundação, com todo esse apoio que ela tem, as parcerias, os programas, os colaboradores? Então, primeiro eu quero saúde para ficar eu quero mais uns anos. Por favor. Peço a não, e eu peço a Deus todo dia que me dê saúde, que eu quero viver Sim, muito mais anos, porque, o mundo é bom, exato. a vida, aliás, o mundo está muito cruel, mas a vida é boa.
Sim. Porque quando você olha a natureza, você vê tudo, pô, Deus criou isso tudo pra gente, a gente gosta de ficar aqui ainda um tempo, mas não depende de mim. Se eu quero ter saúde para continuar e participar de todo esse caminho que eu possa ter pela frente ainda aqui, Sim. do mesmo jeito que eu sempre fui e colaborando. Então eu quero sempre sucesso por onde eu também estou trabalhando. Correto. Porque se ele crescer, eu também vou crescer, eu vou viver mais, vou ser mais feliz, porque eu estou vendo as coisas se caminharem para um patamar que você está fazendo só o bem, não está fazendo mal, né. Com certeza. Então eu fico feliz. E para a gente finalizar então o nosso papo, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os colaboradores novos, que assim como a senhora, um dia também vai chegar a essa marca de 50 anos, de caminhada, de estrada, né. Eu posso ainda ter colegas meus que estão aqui ainda, que eles podem estar sentados no mesmo lugar que eu estou hoje, e dizer isso tudo que não é por eu ser a mais antiga, mas eles também participaram, eu participei junto com eles, né. Eles vão chegar na mesma fase, que é desejo que eles cheguem na mesma fase que eu cheguei, para dizer isso tudo do trabalho que nós fizemos esses anos todos. E para os novos, é aquele negócio, humildade, Sim. sabe, agradecimento, ser prestativo em tudo que lhe pedir, e fazer com boa vontade, entendeu. Carinho, que isso é muito importante, você saber tratar bem as pessoas, saber se comunicar, sabe. Esse negócio de ficar humilhando um no outro, brigando, não, isso não leva a nada. Hoje a gente precisa de muito amor, certo? E a senhora faz tudo isso com muita excelência e eu tenho um prazer de hoje trabalhar com a senhora aqui na fundação, viu. E eu também, de conhecer você também, Muito obrigado. tá. Muito caminho para você, por ser jovem ainda, continuar fazendo no que você gosta, né, ganhando o seu ganha-pão também, que isso Sim, aqui né, a gente sim, trabalha para ter a nossa vida, né. é verdade. E foi muito bom estar com você aqui, Leandro, muito bom mesmo, fico muito feliz. Para mim também, uma honra estar dividindo aqui esse espaço, esse tempo com a senhora. Ah, Obrigado muito mesmo pela obrigada também sua presença. pela lembrança, né, de você me levar a chegar a um ponto aqui, que isso aqui eu nunca poderia saber que ia existir na FIA, porque nada disso na época não, a modernidade eu vi chegar, não é isso? É verdade. Quando eu cheguei aqui era a máquina de escrever aquela manual, hoje não, hoje nós temos o avanço, né, da modernidade. Pois é, chegamos aqui graças também a grandes parcerias, né, que a FIA hoje possui, né, e que nos permite chegar Ah, até aqui, com né. certeza, sozinho você não caminha, você tem que ter uma coisa contínua com alguém, né, Exato, que se interessa em ajudar a instituição, tá. exatamente. Verinha, mais uma vez muito obrigado, parabéns pela sua trajetória aqui na FIA, muita saúde É, e isso. muita luz nos próximos anos aqui na fundação. Muito obrigado, Leandro. Eu Valeu, tá. agradeço. Ficamos por aqui, esse foi mais um episódio, uma conversa deliciosa com a Verinha, que está aqui com a gente há um pouco mais de 50 anos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.